Ei, câmera. Eu? Aqui, câmera. Eu? Câmera. Podemos começar? Podemos. Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. O nosso grupo, composto pelos alunos Alessa Vitória, Ana Paula Rodrigues, Deire Fernandes e Douglas de Souza, fez uma pesquisa baseada no artigo Levantamentos de espécies de arácea ocorrentes no Morro do Convento da Penha, no município de Vila Velha, Espírito Santo, Brasil. Esse artigo foi escrito pelos autores Rodrigo Valadares, Márcio Martins e Marcos Coelho. Também, coincidentemente ou não, foi publicado na revista Natureza Online. As plantas das quais iremos falar faz parte dos grupos das angiospermas, que são aquelas plantas que têm raiz, caule, folhas, flores, frutos e sementes. Como eu já disse, todas essas plantas fazem parte da família Arácea. Bem, temos em torno de 109 gêneros e 4.000 espécies de monocotiledôneas, herbáceas e trepadeiras. Enfim, nesse vídeo você vai aprender com a gente a diferenciar essas plantas pela inflorescência e formas. Enfim, nós demos um pulo no Convento da Penha. Sim, nós saímos daqui, nosso lindo e amado campus Guarapari, e demos um pulo no Convento da Penha. Vem com a gente! Estamos aqui hoje no Convento da Penha. Já no início da nossa caminhada, a gente já pôde perceber uma das espécies da Philodendron, que a gente reconheceu por sua característica de ser hemiepífitas em se alojar em outro tipo de planta. A região do Convento da Penha apresenta uma temperatura média anual de 23,3 graus, uma precipitação de 1.307 e já a umidade de 80%. E o clima apresentando-se como tropical, com um verão quente, chuvoso e inverno seco, o que pode favorecer o surgimento dessas espécies citadas no vídeo. Bom, agora mais pra frente na nossa caminhada, a gente conseguiu ver a aparição de mais. E, por exemplo, essa aqui que seria a Anthurium, a gente também pode ver que ela está próxima aqui na região, em várias outras árvores. Gente, a área que a gente está estudando é para uma floresta umbrófila. Ela é bem densa. Olha, vocês podem observar, tendo árvores que podem atingir até 25 metros, que a gente viu no artigo e a gente pôde concluir aqui, olhando para elas. Bom, gente, com pouco tempo de caminhada já podemos ver a diversidade dessas plantas do gênero de Anthurium. Por demonstrar ali, a gente não tem uma boa visualização, por isso que não tem como saber se elas são epífitas ou não. Bom, adentramos um pouco a mata para registrar mais uma espécie. Temos essa aparição aqui, muito bela, e também, vindo um pouco para cá, a gente pode ver também uma epífita da família Araceae. Mais uma vez, subindo um pouco, a gente já consegue identificar mais uma espécie. Essa aqui, como a gente consegue ver o pecíolo foliar dela esverdeado, a gente consegue identificar que é a Anthurium solitário. Agora, finalizando nossa caminhada, encontramos uma grande quantidade do gênero Anthurium. Agora vamos para a parte teórica do nosso trabalho. Bom, o Anthurium, ele faz parte de uma tradição antiga e ele faz parte também do paisagismo, e ele teve o seu brilho renovado com o surgimento da cultivação. O Anthurium, ele tem um genículo, e quando você passa a mão entre o pecíolo e a lâmina foliar, você tem o cotovelo genículo. O que é isso? Ele faz a movimentação da folha e ele está presente em 99% das estruturas. A gente está aqui no campus Guarapari e a gente vai demonstrar aqui, porque aqui tem a presença dessas plantas. Bom, o que seria o cotovelo genículo? Aqui, ó. Aqui seria o pecíolo da planta, a lâmina foliar. Essa parte aqui, que faz a movimentação da folha, é o cotovelo genículo. E a respeito da propagação dos anthuriums, ocorre por sementes, mas com sementes não estabelecem características iguais às novas plantas geradas. Para serem iguais, os descendentes devem ser obtidos pela divisão toureira, ou também, no caso, por estacas do caule. O gênero Anthurium, eles possuem flores hermafroditas em geral. E que, por sinal, elas não se autofecundam, no caso devido ao processo chamado protogenia, que basicamente é quando ocorre um descompasso entre fases do desenvolvimento de ambos os sexos, seja feminino ou masculino. Bom, agora eu vou falar sobre o Anthurium andreano sanguíneo, também conhecido como Anthurium sangue. Ele apresenta diversas cores e cores muito atrativas. Temos cores vermelhas, pretas,
tem diversas cores mesmo. Porém, vale lembrar que essas cores diversas não são da folha nem flores, e sim da sua espata, que é um tipo de bracta. Por exemplo, é a estrutura da folha, assim por dizer. Essa estrutura lembra muito uma pétala de uma rosa, por exemplo. Podemos perceber também que o Antúrio andreano sanguíneo possui uma espádice, que é onde a espiga se localiza aqui no centro. Se a gente olhar bem de pertinho, vamos ver onde as flores deveriam brotar. Esse em si não brotaram ainda, mas elas são branquinhas e bem pequenininhas. Então, pessoal, a Anthurium scalectenale é uma espécie herbácea, geralmente epífita, que possui caules curtos, que medem cerca de 3 a 5 centímetros e tem a coloração branco esverdeado. Bem, alguma parte desses caules são dobradas para cima, o que facilita o acúmulo de detritos vegetais que ajudam na nutrição da planta. Esse tipo de planta é amplamente cultivada em jardins graças às suas folhas ornamentais. Normalmente ela é plantada em regiões tropicais, subtropicais ou marginalmente quentes, já que elas podem suportar uma grande queda de temperatura. Então, já que você mora no Brasil, um país bem quente, você pode plantar uma no jardim da sua casa. A Antúrio solitário ocorre como epífita, rupícola e terrestre na mata do Convento da Penha. Ela é muito procurada no mercado consumidor de plantas ornamentais com adubação orgânica e suas folhas são muito visadas tanto por sua exuberância quanto por sua inflorescência. Agora iremos falar do gênero Philodendron. Esse gênero apresenta plantas com características de serem hemiepífitas, epífitas, rastejantes ou trepadeiras. Um destaque para as raízes desse gênero são as raízes adventícias, que crescem a partir dos nós das hastes rastejantes. Para quem não lembra, raízes adventícias são raízes formadas a partir do tecido do caule, que se desenvolvem em plantas de raízes com raízes embrionárias. Em relação às folhas das filodendros, elas são bastante variáveis. Aqui no campus Guarapari nós achamos bastante variedade de plantas que participam do gênero Philodendron. Podemos assim observar que são bem grandes. Porém, quando a gente foi no convento, nós vimos que tem filodendros que são pequenas, muito menores do que essas, provando assim que podem variar o tamanho e também a textura lisa, que parece também com couro. Bom, e para identificar o formato e a aparência, para saber qual era a espécie desse gênero, das que a gente achou na nossa visita, usamos a seguinte tabela, que no caso nos possibilitou ali com formatos, a gente também precisou características, então achamos a Philodendron cordatum, a Philodendron pedatum e a Philodendron gloriosum. Bom, ao estudar a monstera, é muito engraçado você estudar esse gênero específico, porque ele era conhecido por ser de outro mundo, vamos colocar assim, de ser monstruoso mesmo, porque ao chegar ao Novo Mundo, os navegadores, eles olhavam para essas plantas e eles achavam que era um monstro com os tentáculos gigantes, mas na verdade esses tentáculos eram o quê? Eram apenas os buracos da planta e as suas raízes aéreas. A característica que se destaca é aqueles buracos ou frestas na folha. E qual seria o motivo dessas frestas? Bom, ao pesquisar, a gente percebeu que o motivo principal seria o aumento da absorção de água para as raízes da planta. Estou aqui novamente com vocês para dessa vez falar sobre a monstera deliciosa. Talvez como vocês conheçam, a costela de Adão. Essa espécie tem folhas grandes, perfuradas e brilhantes. Também possui longos pecíolos. Possuem bagas, que são um fruto, e espata verde, que é um tipo de folha protetora para os botões da planta. Bom, durante nossa visita ao convento, infelizmente não achamos muitas espécies do gênero Monstera. Porém, pesquisando mais a fundo, resolvemos trazer 3 espécies: a apontou, a variegado e a adonsona. Primeiramente, a adonsona, ela possui até 8 metros, ela é bem alta e a folha dela é bem fininha, possuindo pequenos orifícios durante a lâmina foliar.
Já a variegado, ela apresenta durante sua folhagem uma rica cor de verde, possuindo várias manchas brancas ou beges, que lembra muito mármore. Bom, agora falando sobre a Monstera apontou. Ela recebe esse nome por ela ser longa e ter um formato de coração, tendo também bordas irregulares. Ela tem até 50 centímetros de comprimento e 20 centímetros de largura. Bom, e depois da gente ter visto todos os 3 gêneros e proposto o nosso conhecimento, a gente também tem um extra. Conseguimos uma entrevista lá no convento, numa praça, quando a gente estava indo fazer trabalho, com a senhora Lúcia. E ela é uma devota de Santo Antônio. No caso, quando a gente foi lá também achamos essa seguinte placa, que já mostra o Santo Antônio com um lírio da paz em suas mãos. E já demonstra, assim, uma importância que eles dão à flora do local. A seguir, a entrevista. Oi, gente. Encontramos aqui na praça aqui do convento a Lúcia Carvalho, que vai falar sobre um pouco da plantação das Antúrios em relação ao que eles trouxeram aqui para o convento. Bom dia ou boa tarde. Esse espacinho nós fizemos para homenagear Santo Antônio, que nós somos devotos de Santo Antônio, a nossa família. Então, no ano passado, no dia de Santo Antônio, nós construímos esse espaço. E aí botamos a placa em homenagem a Santo Antônio e trouxemos as plantas. Fizemos uma plantação, colocamos antúrios, colocamos lírios da paz, né? Porque Santo Antônio tem um lírio na mão dele, só que aquele lírio não é o lírio da paz, é diferente. Trouxemos essas plantas, colocamos um espacinho para as pessoas descansarem nos bancos, né? E essas plantas, muitas nós compramos, agora a maioria eu estou trazendo da minha casa para plantar, para ficar um espaço bonitinho, né? Particularmente, a senhora gosta das Antúrios? Gosto de tudo quanto é planta, tudo quanto é folha, gosto de plantas, gosto de animais também muito. Sim, é importante. Agora, os antúrios, aqui, por exemplo, tem mini antúrio isso aqui, ó. Esse pequenininho aqui, tá vendo? É um mini, só que tem os maiores. É isso, e aí eu vou trazendo aos poucos, né? Eu trago orquídeas, trago sempre uma plantinha pra cá. Obrigado pela sua cooperação no nosso vídeo e dá tchauzinho pro IFES Campus Guarapari. Bom, e assim finalizamos o nosso trabalho. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente particularmente gostou muito de ter ido ao convento e de conhecer, né, um pouco mais da nossa natureza, da nossa flora, da importância da preservação. E fica com imagens aí de imagens feitas por nós, autorais, no caso em lugares que a gente estava durante a pesquisa, que coincidentemente achamos essas plantas desses tais gêneros citados durante o vídeo. Tchau, tchau!